Números capítulo 17. Amém? Podemos ler? Quem já achou, diga amém. Observe esta palavra de Deus, que fala contra os murmuradores, contra os desobedientes. Eu quero que a igreja observe, meus irmãos, que esta palavra, ela está repreendendo as pessoas que não dão honra a quem tem honra. Moisés era um homem que tinha honra. O Senhor o chamou para libertar o povo de Israel. E meus irmãos, Deus usava Moisés mais do que qualquer outro. Deus usava Moisés com sinais, prodígios, maravilha. Deus usava Moisés de forma que ninguém tinha dúvida de que era o Senhor que estava com Moisés. Aleluia! Mas às vezes, meus irmãos, no meio da obra de Deus, tem aqueles homens que sabem, tem aqueles obreiros, aquelas obreiras, tem aquele membro, aquela membra que sabe que o homem, que o pastor, que o líder está sendo usado por Deus. Então ele dá lugar para o inimigo da inveja, ele dá lugar para o demônio da inveja entrar na sua vida e lutar contra o servo de Deus. Eu quero dizer para esta igreja que existiu 3 homens. Um chamava Coré, o outro chamava Datã e o outro chamava Abirão. Esses 3 homens, eles lutavam contra Moisés, eles pelejavam contra Moisés. E olha, meus irmãos, a Bíblia diz que eles encheram o coração de presunção, de rebeldia, de orgulho, encheram o coração de rebeldia contra Moisés, e eles começaram a insultar Moisés, eles começaram a ter inveja de Moisés. E meus irmãos, a Bíblia diz que eles juntaram, esses 3 homens juntaram 250 homens dos filhos de Israel, homens que eram príncipes de congregação, homens que eram respeitados na solenidade, eles eram homens de posição, esses 250 homens. E esses 3 homens, Datã, Abirão e Coré, juntaram com estes homens para profanar a Moisés. Eles falavam para Moisés: Moisés, basta, nós não aceitamos mais você como líder. Porventura, olha o que é o espírito da inveja, igreja. Porventura, só você que é santo, Moisés? Porventura é só você que é santo, ou toda a congregação é santa? Porventura, o Senhor está com a congregação ou não está? Nós não te aceitamos mais como líder, porque você se eleva, Moisés. Por que você é o melhor? Moisés não falava que era o melhor, mas ele era o melhor, porque Deus estava com ele de verdade. Não, Moisés não fazia o que ele queria, não. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! E Moisés, meus irmãos, quando ouviu isto, ele ficou triste, ele caiu sobre o seu rosto. Então, meus irmãos, ele disse a Coré: Coré, amanhã o Senhor vai fazer saber quem é seu. O Senhor vai fazer saber para toda a congregação quem foi que ele escolheu. O Senhor vai mostrar se o Senhor escolheu eu ou se escolheu Coré. O Senhor vai falar se escolheu eu ou se escolheu Abirão. O Senhor vai fazer toda a congregação ficar por dentro de quem é o homem que ele escolheu, se foi Moisés ou se foi Datã. Oh, glória a Deus! E meus irmãos, Moisés, ele dizia: o Deus de Israel tirou-nos de uma escravidão, e vocês não sabem agradecer a Deus pelo que Deus fez. Moisés chamou Datã e Abirão para conversar. Veja o inchaço daquele povo, irmãos. Eu quero que vocês entendam esta palavra. Eu quero que a igreja observe esta palavra, que essa palavra
palavra vai elevar a sua vida espiritual nesta tarde. Nessa tarde, esta igreja vai sair daqui cheia do poder de Deus. Aleluia. Veja o que é ser rebelde. Moisés mandou chamar Datã e Abirão para conversar com eles. Sabe o que Datã e Abirão falou? Não, nós não vamos subir não. Nós não vamos obedecer mais Moisés. Nós não queremos mais saber de Moisés. Eles disseram que não ia subir, porque eles estavam falando que Moisés havia tirado eles de uma terra que manava leite e mel, do Egito, para levar para o deserto, para morrer naquele lugar. Mas na verdade não foi Moisés que tirou ele do Egito, foi Deus que tirou o povo do Egito. E ninguém estava morrendo no deserto de fome, não. Todos que estavam no deserto comia na hora certa, bebia na hora certa, vestia na hora certa, tomava banho na hora certa, tinha saúde, ninguém adoecia, ninguém morria de enfermidade naquele deserto. Agora, meus irmãos, eles diziam: nós não vamos subir não, nós não vamos conversar com Moisés, não queremos conversa com Moisés. Quando Moisés, irmãos, ficou sabendo que eles diziam que não ia subir para conversar, eles desrespeitavam a ordem de Moisés. A Bíblia diz que Moisés virou-se contra ele. Então o Moisés teve que falar com Deus: Senhor, eu não quero que o Senhor atenda para a oferta de Datã e nem para Abirão. A oferta deles, eu não quero que o Senhor atenda, porque eu não tenho defraudado eles, eu não tenho maltratado eles, e eles estão me maltratando. Eu não quero mais conversa com Datã, eu não quero. Então o Senhor falou para Moisés: Moisés, manda o povo se afastar de Datã, Abirão e Coré. Manda o povo se afastar, porque eu estou irado com Datã, eu estou irado com Abirão, eu estou irado com Coré. Fala para o povo sair do meio desses três rebeldes, Moisés. E Moisés, meus irmãos, Moisés falava para o povo: olha, todos vocês vão acender os seus incensos. Datã, Coré e Abirão, vocês com seus 250 homens, vocês vão acender os seus incensos e vão colocar diante da tenda de vocês. Todos vocês vão acender os seus incensários, coloque neles incenso, e eu vou clamar ao Senhor. Nós também vamos acender o nosso incensário, vamos colocar fogo neles, e eu vou clamar a Deus. Agora, veja bem, como você, Datã, você, Coré, você, Abirão, está sendo rebeldes, eu vou falar uma coisa: o Senhor, eu vou pedir a Deus, vocês vão conhecer que o Senhor me enviou, vocês irão saber que é Deus que está comigo. Então veja bem, aleluia, pode dar glória a Deus, igreja. Toda a congregação, escute o que vão falar. Moisés falando ao povo de Israel: escute o que vão falar. Se foi Deus que me enviou, se foi Deus que me enviou, estes homens que aqui estão, eles vão morrer de uma morte que não é morte natural. A terra vai abrir e a terra vai engolir estes homens. A terra vai engolir estes homens com a sua família, com as suas mulheres, com seus filhos, vai engolir eles. A terra vai abrir e vai tragar estes homens vivos. Mas se Deus não me enviou, então eles vão morrer de morte natural. Se Deus não estiver comigo, estes homens vão morrer vão morrer de morte natural. Mas se Deus está comigo, eles vão morrer tragados pela terra. Irmãos, não passou nenhum segundo, em 7 milésimos de um segundo, a Bíblia diz, na hora que Moisés acabou de pronunciar estas palavras, houve um pequeno terremoto, só no lugar que estavam aqueles 3 homens, só no lugar da tenda deles, a terra se abriu e eles caíram dentro da terra, e a terra tragou o corpo daqueles homens, as suas mulheres, os seus filhos morreram tragados pela terra. Aleluia! Veja ainda, meus irmãos, a Bíblia diz que os 250 homens, os príncipes, os homens de solenidade, os homens de posição, que estavam do lado de Coré, estavam do lado de Datã, estavam do lado de Abirão, a Bíblia diz que o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu os 250 homens, de forma que não ficou nenhum para contar a história. A vitória foi de Moisés, aleluia!
Mas a Bíblia ainda diz, meus queridos irmãos, que o povo não sossegou. Morreu Datã, morreu Coré, morreu Abirão, mas o povo não sossegou. Morreu os 250 homens, mas o povo não parou de murmurar. Os irmãos sabem que o pecado se multiplica cada vez mais. O pecado ele se agrava. Então aquilo não foi o suficiente para cortar a murmuração. A Bíblia diz que eles continuaram na murmuração. Eles continuaram a falar contra Moisés. Então o Senhor falou para Moisés: Moisés, o povo ainda tem dúvida. O povo ainda tem dúvida de que eu estou com você. Agora você vai fazer o seguinte: fale para os príncipes aí, os príncipes da casa de Israel. Fale para eles para pegar 12 varas. 12 varas. Escute bem, irmãos, isso aqui você tem que entender, hein? Quem está prestando atenção, diga glória a Deus. Vai pegar 12 varas. Em cada vara vai escrever o nome dos príncipes da casa de Israel. Quer dizer, quem são os príncipes? Os pais das casas de Israel eram os filhos de Jacó. Em uma vara vai escrever José, em outra vara vai escrever Benjamim, em outra vara vai escrever Rubem, em outra vara vai escrever Simeão, em outra vara vai escrever Judá, de forma que cada vara vai ter o nome de um dos filhos de Israel. Porém, a vara de Levi não vai colocar o nome Levi, você vai colocar o nome de Arão, e vai pegar estas varas e vai colocar na arca do concerto, na tenda do testemunho. A vara que florescer, a vara que amanhecer florida, esta vara é que eu escolhi para ser o líder de Israel. Esta vara que eu escolhi para ser o sacerdote de Israel. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Da glória à igreja. E Moisés fez como o Senhor ordenou. Ele pegou as varas e colocou em cada vara o nome de da tribo de Israel. Pegou cada vara, numa colocou o nome de um, na outra do outro, na outra do outro. Quando chegou na vara de Levi, ele não escreveu Levi, ele colocou Arão. Os príncipes, o povo de Israel estavam assistindo ali os manejos de Moisés. Eles estavam observando se Moisés não ia fazer trapaça. Eles estavam observando se Moisés não ia trocar a vara para uma vara que florida. Então eles observavam com cuidado, eles observavam minuciosamente todos os atos de Moisés. Escute bem, meus queridos irmãos. Moisés pegou a vara e colocou lá na arca do testemunho, colocou lá na tenda da congregação. E aconteceu, irmãos, que eles foram dormir. No outro dia de manhã, Moisés, ele chegou lá na arca do testemunho, na tenda do testemunho. Ele foi pegar as varas e ele notou que uma das varas já tinha flores, uma das varas já estava florida, uma das varas já tinha fruto, uma das varas já tinha amêndoa, uma das varas já não era comum como as outras varas. As outras permaneciam secas, mas uma estava florida. Aleluia. Então, meus irmãos, o povo de Israel ficava ali, meus irmãos, preocupados e curiosos. Mas será qual é a vara que está florida? Será se é a vara da família de Coré? Será se é a vara da família de Datã? Será se é a vara da família de Abirão? Será se é a vara de Benjamim? Será se é a vara de Rubem? Será se é a vara de Tamar? Será se é a vara de Simeão? Será se é a vara de Judá? Não, eles ficavam curiosos, mas quando eles puderam ver, estava escrito na vara Arão. Arão estava escrito na vara. Aquilo era a prova de que Deus estava com Arão, de que Deus estava com Moisés na liderança do povo de Israel. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, os murmuradores só saem perdendo. Os crentes invejosos só saem perdendo. Os crentes orgulhosos só saem perdendo. Os crentes vaidosos só saem perdendo. Os crentes presunçosos só saem perdendo. Os crentes idólatras só saem perdendo. Os crentes, meus irmãos, mentirosos só saem perdendo. Os crentes, meus irmãos, que querem tomar a posição do outro
só sai perdendo, só sai ganhando o crente humilde, o crente salvo, o crente honesto, o crente liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não é vantagem, meus irmãos, para nós ambicionarmos coisas altas. Não é vantagem para nós ficar, meus irmãos, ambicionando a posição de outrem. Não é vantagem, nós queremos ser melhores do que os outros, porque até hoje todos aqueles que queriam ser melhor já caíram por terra. Mas aquele que deixou Cristo viver na sua vida, ele permanece em pé, porque Jesus Cristo, ele sustenta uma pessoa vazia, mas a pessoa cheia de imprudência, uma pessoa cheia de impureza, ele não permanece em pé. Aleluia, da glória a Deus. Ninguém pode querer passar na frente dos outros. Ninguém pode querer passar na frente do pastor, do líder. Ninguém pode querer, meus irmãos, porque Moisés provou para o povo de Israel que Deus havia escolhido ele e que Deus havia escolhido Arão para estar na frente das ovelhas, para estar na frente do aprisco. E assim, meus irmãos, eu quero dizer que da mesma maneira que o povo de Israel estava, da mesma maneira como Coré, Datã e Abirão, eles foram sepultados vivos, porque a terra abriu a sua boca e tragou Datã, Abirão e Coré. Assim eles foram sepultados, assim tem muitos outros que já foram sepultados. Eu quero dizer, igreja, que da mesma forma como Moisés, ele pegou as varas dos líderes, assim como Moisés, ele pegou as varas, meus irmãos, dos príncipes de Israel e colocaram na arca de testemunho para provar aquele que Deus havia escolhido. A vara havia de florescer e a vara de Arão floresceu, assim como os outros que não floresceram. Tem pessoas querendo passar na frente de Jesus Cristo. Eu quero dizer que isto é muito importante. Agora eu não quero dizer sobre o passar na frente do pastor, eu não quero dizer sobre o passar na frente do obreiro, eu não quero dizer sobre pessoas que querem passar na frente do seu semelhante, mas eu quero dizer que houve homens corrompidos, homens corruptos, que queriam, desejavam passar na frente de Jesus Cristo, queriam, meus irmãos, ser melhores de Jesus do que Jesus Cristo, mas eles não conseguiram, porque Deus provou que estava na vida de Jesus, Deus provou que estava na vida do nosso Deus. Aleluia. Escute bem, meus queridos irmãos. Existiu um homem na face da terra chamado Karl Barth. Este Karl Barth, ele foi um homem que desejava passar na frente de Jesus Cristo. Ele fundou, meus irmãos, a teologia moderna, ou seja, o modernismo teológico. E o que ele ensina nessa filosofia? Ele diz, meus irmãos, neste ensinamento, que a Bíblia é mentirosa. Ele fala que a Bíblia, ela é falha, e que a Bíblia foi escrita por mão de homens naturais, e não homens só com o Espírito Santo. Ele ensina que tudo que está escrito na Bíblia não é Deus quem escreveu. Ele ensina que Jesus é mentiroso. Este Karl Barth, ele ensina, meus irmãos, que nada que Jesus falou foi verdade. Ele ensina que nada que Jesus fez foi do Espírito Santo, foi de Deus. Ele ensina que a teologia moderna, ele fala que a Bíblia não é verdadeira e que ninguém pode adorar o Deus da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, este ensinamento é demoníaco, este ensinamento é mentiroso, porque o nosso Jesus, ele não é outro senão a verdade. Ele disse em São João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero, meus irmãos, dizer
dizer que há muitos pregadores por aí que estão fundados nesta teologia moderna, ou seja, neste modernismo teológico, ensinando que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia foi escrita por mão de homens naturais. Eu quero dizer para estes homens que estão ensinando desta maneira, que eles estão enquadrados no livro de São João, no capítulo 8, no versículo 44, que diz: o diabo, ele é o pai da mentira, é ele que é mentiroso e não o nosso Deus. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso. O ensinamento de que Jesus Cristo é mentiroso é um ensinamento demoníaco e saiu lá do professor do inferno, é do Lucifer. Este ensinamento, crente santo, crente para ser salvo, precisa crer de todo o coração que Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo, ele não é mentiroso. Aleluia. Irmãos, no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, Números 23, 19, meus irmãos, diz que Deus, ele não é filho, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não fará, ou tendo falado não realizará, recebi ordem de abençoar, e ele abençoou, e não posso revogar. O que Deus fala, ele não volta atrás. O que Deus fala, ele não volta, ele não contradiz, porque ele é verdadeiro, ele não é homem para que minta. Quem é mentiroso é este covarde sem vergonha, que não prega a verdade, que não fala de Jesus com natureza, não fala de Jesus com lealdade. Crente tem que falar de Jesus de verdade, porque Jesus é a verdade. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Meus queridos irmãos, assim como aqueles homens foram tragados pela terra, como os príncipes colocaram as suas varas diante da tenda do testemunho, e a vara deles não floresceram, teve uma vara também por nome Charles Darwin. Este Charles Darwin, meus irmãos, ele fundou a teoria do evolucionismo. Ele crê na evolução. Este homem do evolucionismo, ele prega que o homem veio do macaco. Tem condição uma coisa desta, meus irmãos? Tem condição do homem vir do macaco? Em São João, no capítulo 8, 44, que o diabo é pai de quem? Quem profere mentira é filho de quem? O diabo é o que? É um bicho? É bicho ou não é? O macaco é o que? É um bicho. Então quem profere mentira é filho do diabo. Quem é filho do diabo é um bicho. E quem é bicho é bicho. Então o homem larga o natural de Deus para acreditar numa criatura. Larga de acreditar no Criador. Deixa de acreditar no Criador para acreditar na criatura. Então quem faz isso para mim é bicho. Porque o Filho de Deus, o homem de Deus, ele acredita somente em Deus. Só Deus é o seu Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o Senhor chamou em particular ali o Espírito Santo e Jesus, e falou assim: vem aqui Jesus, vem aqui Espírito Santo, eu já fiz tudo, por mim, pelo poder da minha palavra, eu disse: haja luz e houve luz, haja trevas e houve treva, haja plantas e houve planta, haja terra, houve terra, haja porção seca, e ele disse: eu já fiz tudo, agora falta uma coisa, que eu preciso da sua ajuda, Jesus, eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo, vamos agora fazer o homem não foi feito pela palavra, o Senhor falou, agora nós vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu quero dizer para esta igreja, amém? Eu quero dizer para vocês, se tiver algum professor de ciência me escutando aí agora, você precisa parar de ensinar que o homem veio do macaco, porque o meu Deus não é macaco não, eu fui feito a imagem e semelhança dele, eu sou homem, o nosso Deus é homem. O nosso Deus é homem, eu não é. Jesus é o Filho do homem. Bendito seja Deus. Deus é um poder sobrenatural. Sobrenatural.
Existiu, meus irmãos, uma outra vara que está tragada, chamada Daisy Russell. Esse Daisy Russell, ele fundou a religião, a seita, uma heresia. Eu digo uma heresia porque hipocrisia tem o tanto. Os Russelitas, ou seja, testemunhas de Jeová, não tenham medo de falar e chamam qualquer testemunho de Jeová à luz da palavra de Deus. Vocês que são testemunhos de Jeová precisam se converter ao Senhor Jesus Cristo, porque vai mentir não sei aonde, chega em casa, os outros falam, eu sou testemunho de Jeová. Para você que recebe esse povo, pergunta que testemunha que é, quem que eles viu. A palavra testemunha, tem que saber o significado desta palavra. Testemunha é aquele que viu alguma coisa. O que testemunha de Jeová viu de Deus para falar que é testemunha de Jeová? Nem o nosso Senhor Jesus Cristo não ensinou ninguém a ser testemunha de Jeová. Outro dia eu estava conversando com um e ele me falou assim, eu falava para ele sobre o apóstolo Paulo, e ele falava para mim assim, ô Valdeci, você sabia que o apóstolo Paulo era testemunha de Jeová? Eu falei, não sabia, não era? É. Aí eu perguntei para ele, quando que foi fundada a religião testemunha de Jeová? Foi no ano de 1800 e pouco. Aqui no Brasil foi em 1920. Mas escuta aqui, nesta época Paulo já não existia mais. Nesta época Paulo já tinha partido para a glória há muito tempo. Como que ele pode ser testemunha de Jeová, se o testemunho de Jeová foi fundado nesses dias aí? Como pode ser? Agora eu quero falar à luz da palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, registra bem claro, estes homens, eles não professam Jesus Cristo, eles não creem no sangue de Jesus, eles não fazem oração, eles não creem no milagre. E inclusive quando alguém está doente lá, eles deixam morrer as mínguas. Nem doa sangue, não doa. O que é o sangue? O sangue é a vida, é ou não é? A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se o pastor de lá não dá o sangue para o seu irmão que está às mínguas no hospital, ele não é pastor nem aqui, nem no céu, nem no inferno. Ele não é nada, ele não tem Deus na sua vida. Não tem Deus na sua vida. Por quê? Livro de São João, no capítulo 3, versículo 30. São João, capítulo 3, versículo 30, meus irmãos, veja bem, aleluia. Estou sentindo fogo aqui, irmãos. Estou sentindo uma graça aqui agora. Veja aqui, olha bem. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é este? Quem cresça e eu diminua? Jesus. Veja, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Estão entendendo? O que é de cima é sobre todos, mas o que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Quer dizer, se eu sou da terra, eu não posso testemunhar o que está lá em cima, eu não sou sobre ninguém. Quem é sobre todos? Quem, igreja? Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Veja bem, Jesus é que viu o Senhor. Ele viu e ouviu o Senhor, porque Ele é o Filho de Deus. Ele ajudou-me a fazer, Ele ajudou a criar todas as coisas, é ou não é? Então, é Ele que tem que ser a testemunha de Jeová. É Ele que viu, é Ele que estava com o Pai. Estes homens querem passar na frente de Deus. Vamos mais além. Vamos mais além. Ele testifica, ou seja, ele é testemunha do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem que Deus enviou? Quem? Jesus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Sem medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas confiou na sua mão. Esses russelistas falam que Jesus não tem poder, não. Eles falam que Jesus não tem. Quem já conversou com esses camaradas? Vocês já conversaram com ele, não? Eles falam que Jesus não tem poder, não. Eles falam que é Deus que domina todas as coisas. Se Deus está falando aqui, ó, o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou em suas mãos, entregou em suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Quem não crê em Jesus não tem poder para nada. Quem não tem poder, quem não tem Jesus, não tem poder, não crê em nada. Porque se não crê
cremos em Deus que é sobre todas as coisas, em que mais vamos crer? Quem é alguém para se comparar? Quem é esse Ruselita que os ossos dele foram tragados? Se você for na sepultura dele, você vai ver lá os ossos, mas a carne os bichos já comeram. Veja, meus irmãos, Jesus falou bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Olha o que Jesus falou: mas recebereis poder. Que prega. Olha o que Jesus falou: mas recebereis poder. Quem tem poder, diga amém. Vocês falaram amém muito xoxo. Quem tem poder, diga amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Eles não creem no Espírito Santo. Eles falam que o Espírito Santo é a força nossa, natural. Não é isso não. Não é não, o Espírito Santo é esse que move, esse que mexe dentro de você. Você tem vontade de dar glória a Deus, tem vontade de dar aleluia, tem vontade de orar, tem vontade de jejuar. Esse aqui é o Espírito Santo. É esse. O homem natural tem vontade de orar. O homem natural tem vontade de orar. O homem natural tem vontade de jejuar. Não tem. Eles falam que o Espírito Santo é a nossa força ativa, essa força que nós temos. Não é. O Espírito Santo é essa força que invade você a jejuar, a orar, a expulsar capeta, a orar para o doente. Este aqui é o Espírito Santo. Vamos prosseguindo. Ele falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus falando: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por que Jesus falou que nós temos que ser testemunha dele? Porque ele nós vemos operar na igreja. Ele nós podemos ver o aidético ser curado, o canceroso ser curado, o paralítico andar, o cego ver. Isso aí nós vemos com os nossos olhos. Então nós temos que testemunhar Jesus Cristo e não o Senhor dos Exércitos, que nem Moisés não viu. Nem Moisés. Lá no Monte Horebe, Moisés lutou para ver o Senhor lá na sarça lá, mas quando ele, as vezes dele queimou, não deu para ver não. Como que pode ser testemunha de uma coisa que viu? Não fala que é falsidade? Quem levanta falso testemunha? É falso, não é? Falso testemunha. Amém? Amém? Tem mais. Esse Ruselito está morto lá no sepulcro. Os ossos dele estão lá. Isto é, se não foi tragado pelo mar, por outras coisas, se não foi queimado, né? Não sei como que esse camarada morreu, nem quero saber. Eu quero saber que eu estou adorando o meu Deus, e esse tal de Ruselito, testemunho de Jeová, para lá. Amém? Irmãos, existe um outro sem vergonha, ou seja, existiu. E ainda existem uns camaradas aí andando de camisinha branca e gravata. Quem já viu de 2 em 2 no meio da rua aí? Eles sempre são branquinhos, camisinha branca, sabe? Eles andam entregando nas casas, sabe o que é? Um livro escrito assim: Outro Testamento de Jesus Cristo. Quem já viu um livro assim? Tem alguém que já viu? Eu tenho um aí na minha sala. Outro Testamento de Jesus Cristo. Esses aí são os seguidores do falso profeta chamado José Smith. Esse José Smith, ele levantou uma filosofia, um demônio de uma seita chamada Mormons. Esses mormons, eles batizam pessoas em nome de Jesus Cristo. Se a pessoa morrer sem batizar, eles batizam a pessoa em nome do morto. É uma confusão terrível que não tem nada a ver com a Bíblia. E esse homem, sabe o que ele prega? Esse demoniado, eles pregam que Jesus casou com 3 mulheres. Eles pregam: Jesus casou com a mulher, irmão. Jesus casou com a mulher? Não! A Bíblia Sagrada diz no livro de São Lucas, no capítulo 2:19, ou seja, 2:49, São Lucas 2:49. Ele diz assim: porque mulher, por que me procuras? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus veio e falou para a mãe dele com 6 anos de idade: mas por que você me procura? Quando Jesus fugiu, ele tinha 12 anos, melhor dizendo. Ele tinha 12 anos e fugiu e escapuliu da mão do pai dele lá em Jerusalém. E a mãe ficou doida: cadê meu filho, cadê meu filho? Procurou ele, achou ele lá no meio dos advogados: meu filho, o que está fazendo aí? Mulher, por que você me procura? Você não está vendo que me convém tratar dos negócios do meu
Jesus? Qual é? Qual é o negócio? Será se Jesus veio aqui neste mundo para viver em adultério? Jesus veio aqui para viver em prostituição? Esta religião é enganosa. Esses irmãos, esses homens que ficam aí de camisinha branca e gravata, quando ele chegar na sua casa, você pode expulsar em nome de Jesus Cristo, que eles vão correr de perto de você, viu? Pode expulsar mesmo, pode expulsar. O negócio de Jesus, sabe o que era? Jesus, o negócio dele era formar o corpo, porque ele é o cabeça. O negócio dele é formar o corpo, porque ele é o cabeça. Quem é o corpo? É a igreja. Esse sem vergonha, esse José Smith, ele pregou que o Smith seria o cabeça da igreja. No livro de aos Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, meus irmãos, diz que Jesus foi constituído o cabeça da igreja. Amém? Capítulo 1, no versículo 20, vocês podem conferir depois. Ele foi constituído o cabeça da igreja. Esse tal de José Smith, ele escreveu esse livro, o Novo Testamento de Jesus Cristo. Quem já viu esse livro aí? Quem já viu? Isso é falsidade. No livro de Gálatas, sabe quem é esse homem? Agora eu vou mostrar para vocês quem é ele. Ele está registrado lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 9. Gálatas 1:9 está escrito assim: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, este é amaldiçoado. Ainda, veja bem, ainda que desça um anjo do céu, que pregue outro evangelho que não seja o que já anunciamos, este seja amaldiçoado. Esse negócio de outro testamento de Jesus Cristo, isso aí é maldição. Saia disto, irmão. Negócio de Jesus é Velho e Novo Testamento, Bíblia Sagrada, 66 livros. Jesus está contido aqui de Gênesis e Apocalipse. Amém, Jesus? Dá glória a Deus. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos? Que absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam então pelos mortos. Eles pregam também que não ressuscita morto nenhum. Morreu, pronto, acabou. Para que batizar então? Agora, irmãos, veja bem. Ainda tem uma outra vara, que foi uma vara que foi lá para a Arca do Testemunho, um courel, um datão, um abirão, no meio de 250 homens, que foi tragado pela terra. O nome deste homem é Guilherme Miller. Sabe quem foi este homem? O fundador da seita Adventismo. Este homem é um falso profeta. E foi comprovado dentro da sua própria igreja. Sabe por quê? Porque lá mesmo na época, viveu no ano de 1800 e pouco, ele profetizou no ano de 1818. Ele profetizou para a sua igreja que Jesus iria voltar nos ares no ano de 1843. Aí quando ele profetizou isso, irmãos, o povo ficou preocupado. Então nós temos que preparar logo, 1843 está chegando aí, temos que preparar logo. Chegou o ano de 1843, nada. Aí o povo foi procurar: ô Guilherme Miller, e aí, Jesus não voltou? Ah, eu errei do cálculo, é no ano de 1844 que ele vai voltar. Aí o povo esperou o início do ano de 1844, Jesus não voltou. Ô Guilherme Miller, aí, ah, eu esqueci o cálculo, não é no início, é no dia 22 de outubro deste ano que Jesus vai voltar. E aí, meus irmãos, o povo preparando. Quando chegou no dia 22 de outubro, todo mundo em jejum. Oh, aleluia, aleluia. E Jesus nada. Então, meus irmãos, aconteceu que esse profeta falso, esse tal de Guilherme Miller, ele morreu e nada aconteceu. Ele que fundou esse tal de adventismo, que não pode trabalhar no sábado, que não pode comer carne, sendo que a Bíblia diz no livro de aos Coríntios capítulo 10, versículo 25, comei de tudo que se vende no açougue. Quando diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, que Deus trabalhou no dia de sábado também, ele trabalhou no sábado também. Por que nós não podemos trabalhar? No capítulo 2 de Gênesis diz que Deus, tendo terminado a sua obra no sétimo dia, então ele descansou. Se ele terminou a obra no sétimo dia, quer dizer que ele trabalhou alguma coisa no sétimo dia. Sim ou não? Sim ou não? Ele pode descansar no final da tarde. Veja, irmãos, isto aí, nós precisamos dar um chega para lá nesse negócio. Amém? Sabe por que esse homem falhou? Sabe por que a profecia dele falhou?
Porque ele não conhecia, ele não estudava a Bíblia como você estuda. Você sabe muito bem, você pode até não saber onde é que está o versículo, mas você já viu esta palavra registrada lá no livro de São Mateus, no capítulo 24, versículo 36. São Mateus 24, 36, veja o que está escrito, meus irmãos. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Somente Ele sabe o dia e a hora em que Jesus Cristo vai voltar. Somente o nosso Deus é que sabe. Guilherme Miller, falso profeta, morreu. Os ossos deles estão no sepulcro, mas a carne foi comida pelo bicho. Dá glória a Deus, igreja. Irmãos, observe bem. Tem uma endemoniada também, nasceu e morreu também, chamada Helena Petrona. Esta Helena Petrona, ela fundou o teosofismo. O que é o teosofismo? Ela ensina que Jesus em cada crença ele encarna numa coisa. Por exemplo, na Palestina ele era o Cristo. Lá na Índia, Jesus é o Buda, porque o povo acredita no Buda. Ela pregava assim, o povo acreditava. Ela acreditava que no Egito, na época, Jesus Cristo era um tal de Hermes, Pérsia. Ele pregava desse jeito. Ele pregava que na Grécia, o Deus da Grécia, o Cristo da Grécia, era um homem chamado Orfeu. Então veja bem, meus irmãos, Deus, ele não faz confusão das coisas. Veja, se eu aqui adoro Jesus Cristo, eu vou para a Índia, vou ter que me prostrar diante do Buda. Agora, ela pregava que Jesus Cristo era a imagem de escultura do católico, porque o católico acreditava na imagem de escultura. Eu quero dizer, meus irmãos, que no livro de São João, no capítulo 4, no versículo 24, diz que o nosso Deus é Espírito, e importa que todos aqueles que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus não precisa encarnar em ninguém, porque Ele faz sem nós ver. A Bíblia diz que aonde nós estamos, o Senhor está. O salmista diz: se eu vou para os montes, o Senhor está lá. Se eu vou para debaixo das águas, o Senhor está lá. Se eu subo, se eu estou no meu quarto, Ele está lá. Ele conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, conhece o meu comer. Ele conhece tudo, e não precisa Jesus se multiplicar em tantos. Amém? Essa doutrina aí diabólica não tem nada de Deus. Nosso Deus é poderoso, diga glória a Deus. Existiu um outro homem também chamado Karl Marx. O primeiro foi Karl Barth, o outro é Karl Marx. Este fundou o machismo, o materialismo. Ele ensinava na sua seita que o materialismo era tudo. O materialismo era tudo, e que Deus estava depois do dinheiro. Primeiro o dinheiro, depois Jesus. Primeiro o dinheiro, depois o Senhor. Isto é mentira. Porque, meus irmãos, sem o dinheiro a gente passa luta, passa ou não passa? A gente precisa do dinheiro para viver, sim ou não? Sim ou não? Mas acontece que o dinheiro não é Deus, porque a Bíblia diz no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Agora veja bem, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 16, Romanos 12, 16. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Se a Bíblia diz para nós não ambicionar, não desejarmos coisas altas, então nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as coisas materiais Ele acrescenta para nós. Não precisamos preocupar com o materialismo. O nosso Deus supre as nossas necessidades, aleluia. Irmãos, existiu também uma doutrina que o homem pode casar com 4 mulheres. Pode casar com 4 mulheres que não tem problema. Isso é de Deus? Quem falou isso foi um tal de Maomé, sem vergonha. Só pode ser. Ei? Pois é, veja bem. O Maomé fundou o islamismo. Ele pregava, ainda tem os seus adeptos por aí, pregando também de casa em casa. O homem pode casar com 4 mulheres. E ainda diz que ele é o último profeta que Deus ia mandar na terra.
Ele fala, veja bem, um profeta de Deus falar que pode casar com 4 mulheres, isso é profeta de Deus? Isso é profeta de Deus? Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Pela Bíblia era bom que não tivesse nenhuma, mas por causa da prostituição, cada um tem o seu próprio marido, e cada marido tem a sua própria. É uma ou 4? É uma ou 4? É uma. Então isto aí é fofoca do capeta. Tem que abrir os olhos com essas doutrinas, meus irmãos. Você tem que abrir os olhos com esses programas de rádio que você escuta, porque pode confundir. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber de nada. O povo te engana facilmente. A Bíblia diz, meus irmãos, para nós nos acautelarmos contra os falsos profetas, os falsos ensinadores, porque virão muitos dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Jesus, mas não é. É um sem vergonha, é um falso, pregando doutrina que não é bíblica, querendo fazer para si comissão nos ouvidos e amontoando doutores segundo as suas próprias concupiscências. Deus é Deus, não é Deus de confusão. O que Ele fala, Ele cumpre, e Ele prova que foi Ele que falou. Aleluia. Existe uma outra vara, meus irmãos, que anda confundindo a mente do povo, chamada Allan Kardec. Esse Allan Kardec fundou a seita por nome Espiritismo. E ele crê na encarnação, na reencarnação. Ele crê que se eu morrer, Francisco, a esposa dele estiver esperando neném, meu espírito vai passar para o neném dele. Isto é verdade? Será onde é que Adão arrumou um espírito para pôr em Caim, hein, irmãos? Hein? Morreu alguém para Caim nascer? Morreu? Morreu alguém para Caim nascer? Então está quebrada esta maldição. Esse negócio de reencarnação é diabólica e demoníaca. Porque se não morreu ninguém para Caim nascer, quer dizer que não tem reencarnação. O espírito não precisa ninguém morrer. Eles pregam que morre muita gente, porque tem outras querendo nascer. Não tem nada disso não, senhor. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele multiplica os espíritos, Ele faz de tudo. Não precisa ninguém morrer não. A prova, meus irmãos, veja bem, esse negócio de espiritismo é fofoca pura, é mentira. Isso aí é para encher a paciência dos outros. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito assim. No versículo 1 está assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Completando o versículo 7, antes que o pó volte à terra. O que é o pó? Hein? Nossa carne. Antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a... E o Espírito volte a... Então não tem nesse negócio de eu morrer, meu espírito passar para o outro. Não, meu espírito volta a Deus. O meu espírito, ele é do Senhor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vida depois disso o juízo, depois da morte. O homem morre uma vez só. Esse negócio de eu morrer hoje eu sou um pastor, depois eu morro e vou nascer lá no outro lado, lá um mendigo, eu vou nascer lá, torto, sei lá. Eles pregam assim, meus irmãos, não tem esse negócio não. Nosso Deus é poderoso, tem poder para tudo, foi Ele que criou nós, foi Ele que fez todas as coisas. Por que crê que precisa passar um espírito para o outro? Nosso Deus é poderoso demais. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Agora eu quero dizer para vocês, o Senhor falou para Moisés: Moisés, fala para os príncipes de Israel trazer 12 varas. 12 varas, e você vai escrever o nome das tribos de Israel em 12 varas. E na vara de Arão, de Levi, você vai escrever o nome Arão. A vara que florescer é esta que eu escolhi. Agora eu quero dizer para esta igreja o seguinte: há confusões, mais confusões. Gente querendo passar na frente do outro, obreiro querendo passar na frente do dirigente, obreiro querendo passar na frente da conselheira, mocidade querendo passar na frente da conselheira. Muitas pessoas querendo tomar posição em posição, assim como esses endemoniados, esse tal de Colbates, essa tal de Helena Petrona, esse tal de Daisy Rússio, que fundou o Testemunho de Jeová, esse tal de Allan Kardec, esse tal de Maomé, esse tal de Hitler, esse tal de Charles Darwin, esse tal de Charles Daisy. Eles, meus irmãos, a vara deles, eles foram separados
dos senhores. O que foi que houve com esta vara? No terceiro dia, esta vara floresceu para provar para o povo, para provar para nós, que esta vara foi Jesus Cristo de Nazaré, que Deus escolheu para morrer na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Alguém foi no sepulcro dele? Alguém foi lá? Foi, acharam alguma coisa? Não. Antigamente os fariseus, os hipócritas, os escribas, os saduceus, os samaritanos queriam esconder a ressurreição de Jesus. Os soldados oprimiam os guardas. Você tem que falar. Você tem que falar que eles bateram em vocês e que foi lá e roubou o corpo. Tem que falar, porque ele falou que ia ressuscitar. E se o corpo sumiu, então ele ressuscitou. Mas não fala que ressuscitou. Tem que falar que eles roubaram. Aí os guardas, tá bom, patrão, tá bom. Bom, vou te dar o tanto de dinheiro que você quiser. Aí começaram a falar, não, eles foram lá de noite e roubou o corpo de Jesus. Eles foram lá e não ressuscitou não. Eles roubaram o corpo dele e sepultou em outro lugar. Só que é o seguinte, Jesus Cristo, ele logo depois da ressurreição, alguém que está no sepulcro não tem condições de conversar. Alguém que está no sepulcro não tem condição de andar. Jesus foi visto por mais de 500 pessoas da face da terra, provando assim a sua ressurreição, provando o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Oh, aleluia! Quem crê nesse Deus não é confundido. Quem crê nesse Deus não é confundido. E quem crê nele há de ressuscitar um dia também. No livro de Colossenses, meus irmãos, Colossenses capítulo 3, no versículo 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Veja como bate as coisas. Lá no livro de João, no capítulo 3, diz que o que vem de cima é sobre todas as coisas, não é isto? É ou não é? Então olha aqui. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima também, as coisas que são dele, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Luta, né, irmãos? Deus está me mandando falar tanta coisa aqui que se eu for falar eu vou passar até das 11 horas. Então veja bem: pois morrestes e a vossa vida está oculta, está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Fazei sumir isso dentre vós. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, sabe por que Jesus prova que Jesus Cristo tem todo o poder? Para acabar com as murmurações. O povo tem que saber que Jesus é Jesus e fora dele não tem outro. Ele diz no livro de São João, no capítulo 14, no versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ser salvo, precisa passar por Jesus Cristo. Para ser salvo, precisa converter ao Senhor Jesus. Irmãos, que Deus os abençoe. Que o Senhor fale mais claro nos vossos corações, igreja. Fique em pé no seu lugar, por favor. Ouvintes, perdoe aí, passei do horário, 10 horas termina, mas tá gostoso fazer o que, né, irmãos? Até o irmão da rádio lá, viu, Maurício? Perdoa nós, tá? Nós não vamos... Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz com o Senhor, exalta e glorifica Ele com as palmas bem forte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irei cantar um hino que traz por título Alma Ferida. Eu peço à igreja que medite na letra deste hino. Você sabe o que é sentir a dor da rejeição. Você já conhece bem como é escura a solidão. Você sabe o que é se afogar em lágrimas, sem esperanças pra mudar. Mas o que você precisa agora conhecer é o poder da cura que está em Jesus.
Ele vai te pôr em pé. Você irá voltar a acreditar na vida. Vem, alma ferida, Deus vai cuidar de você. Não despreze esta chance que está ao teu alcance na pessoa de Jesus. Vem, alma ferida, Deus vai cuidar de você. Não despreze esta chance que está ao teu alcance na pessoa de Jesus. Você sabe o que é sentir a dor da rejeição. Você já conhece bem como é escuro a solidão. Você sabe o que é se afogar em lágrimas, sem esperanças pra mudar. Mas o que você precisa agora conhecer é o poder da cura que está em Jesus. Experimente então a força deste amor. Ele vai te pôr em pé. Você irá voltar a acreditar na vida. Vem, alma ferida, Deus vai cuidar de você. Não despreze esta chance que está ao teu alcance na pessoa de Jesus. Vem, alma ferida, Deus vai cuidar de você. Não despreze esta chance que está ao teu alcance na pessoa de Jesus. Vem, alma ferida, Deus vai cuidar de você. Não despreze esta chance que está ao teu alcance na pessoa de Jesus. Aleluia, Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor.